gente, seja bem-vindo ao meu novo canal. Aqui eu estarei falando um pouco da minha experiência como enfermeira em Portugal. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante que muitas pessoas me perguntam. Como é que está sendo o meu processo de validação do meu diploma de enfermeira no Brasil para o enfermeiro em Portugal, né? Então hoje eu irei falar um pouquinho sobre esse processo. Para quem não me conhece, quem está entrando aqui é novo, meu nome é Erika Munique, eu sou enfermeira brasileira. Tenho experiência na área de UTI semi-intensiva no Brasil, tá? Sou pós-graduada em UTI e urgência e emergência. E eu tô aqui hoje para falar um pouco como está sendo esse processo. Tem mais ou menos uma semana que eu acabei de chegar em Portugal, já para fazer esse processo de validação. Como é que aconteceu o meu processo? Tudo aconteceu ainda quando eu estava no Brasil. E como é que acontece, né, de fato? Como é que se inicia? Primeiramente, você escolhe uma faculdade portuguesa, né? No caso aqui, minha que é em Portugal. Você escolhe uma faculdade portuguesa, ou privada ou pública, né? A diferença entre elas, a questão é com relação à mensalidade, a propina, né? Que aqui chama de propina. Todas pagam, mas cada uma paga um valor diferente, né? A pública você paga um valor menor, mas a particular você paga um valor maior, principalmente por ser aluno internacional. No meu caso, como foi que eu escolhi? Eu estou indo para uma faculdade privada, tá? E como foi que eu escolhi essa faculdade? Aqui, para você fazer a validação do diploma, você precisa escolher uma faculdade na qual ela possua a carga horária ou as disciplinas cursadas parecida com o seu diploma que você fez no Brasil, né? A sua grade curricular que você cursou no Brasil. Então, como é que funciona esse processo? Você escolhe a faculdade de início, você procura lá no site a ementa do curso e vai comparando com a sua ementa que você fez lá no Brasil. Então, como é que vai ser feito isso? Depois de você ter comparado sua carga horária e viu que a maioria se compara com a sua, bateu, então aí vai ser o momento de você escolher a faculdade que você vai querer ingressar. Após isso, você vai entrar, abrir, na verdade, esperar abrir o processo, né, de inscrição da faculdade e você vai se inscrever como aluno internacional. Quando você se inscreve como aluno internacional, a faculdade ela vai te pedir alguns documentos que você deve enviar. Uma dica que eu dou pra vocês, tá? Antes mesmo de eu me inscrever na faculdade, eu já tinha entrado no edital do site da faculdade que eu tinha escolhido e pesquisei todos os documentos que a faculdade exigia para que eu pudesse me inscrever e me matricular. Por quê? Porque quando você se inscreve, ele já pede previamente uns documentos e depois que você se matricula, pede novamente outros documentos, tá? Então, o que eu indico para vocês é, antes de tudo, ler o edital da faculdade que vocês vão querer ingressar. Então, eu preparei alguns documentos, segundo a exigência da faculdade, e quando abriu a inscrição, eu já estava com todos os documentos prontos. Então, só fiz encaminhar e eles avaliaram e eu estava apta para poder ingressar na faculdade, porque aqui eles avaliam, tá? E depois da avaliação, eles dizem se você vai precisar fazer o vestibular de ingresso ou se você não vai precisar fazer esse vestibular. No caso de alunos brasileiros que fez o Enem, a nota do Enem, ele, como fala, substitui esse vestibular que aqui eles fazem, né? Você consegue, com sua nota do Enem, a depender da nota que foi, a depender do julgamento da faculdade, substituir pelo vestibular, que no caso foi o meu, né? Eu mandei toda aquela faixinha que você encontra no site do INEP, a ficha de inscrição, a ficha com os números do aluno, o ano que você fez e as notas da sua prova do Enem, e encaminhei para eles. E nesse caso, a minha nota foi suficiente para não poder fazer o vestibular aqui, tá? Então eu entrei pela nota do Enem. Então, depois que eu fiz todo esse processo, eu aguardei o período que a faculdade determinou para eu poder fazer a matrícula. Quando eu fiz a matrícula, eu encaminhei todos os outros documentos exigidos pela faculdade, tá? Então, assim, meu processo foi um pouco mais rápido por conta disso, porque eu me preparei antes de começar a inscrição. Então, assim, quais foram os documentos de fato que foram necessários, tá? Então, aqui, primeiramente, eu tenho o histórico, né, do ensino médio. Você vai na sua instituição do ensino médio, pede lá a segunda via, se caso você não tem mais a via em mãos, você vai lá, pede a segunda via e vocês vão no cartório, que daí da sua cidade, da sua região, que seja habilitado para fazer o apostilamento de AIA. Mas antes disso, quando você pega o seu histórico escolar, o que é que você deve fazer? Atrás são as assinaturas, no caso no meu, né? Atrás é a assinatura da diretora e da secretária. Eu precisei ir no cartório da minha cidade, ou aonde elas tinham firma aberta, né, porque tem que ter a firma aberta, reconheci primeiro firma da assinatura para depois fazer o apostilamento. O apostilamento de AIA é esse símbolozinho aqui. É apenas alguns cartórios que são habilitados
a produzir esse tipo de certificado. Isso aqui te garante que esse documento é verdadeiro e ele passa a ser válido aqui em Portugal. Então, todos os documentos que você traz tem que estar nessa apostila de AIA, tá? Se não tiver, as faculdades não aceitam. Então, esse foi o meu primeiro documento. O meu segundo documento foi a questão da faculdade, né? Os documentos da minha licenciatura. Então, o primeiro foi o meu diploma, né, da graduação. Também fiz todo aquele processo, reconheci firma da assinatura, tá vendo aqui atrás? Reconheci firma da assinatura e fiz apostilamento de AIA. Depois, foram outros certificados, tá? Que também você consegue na sua instituição. O primeiro de tudo foi a declaração de que eu fiz, né, a grade curricular. A gente tem aquela carga horária completa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte de cá. Vocês vão ter que ir na faculdade de vocês e pedir o plano de curso. Tá vendo aqui o nome? Plano de curso de toda a disciplina que você cursou na faculdade. Só que eu não vou apostilar tudo isso, né? Que seria muito caro. Então, o que é que a gente faz? Quando você pede o plano do curso, da disciplina que você fez, automaticamente você pede junto uma declaração falando sobre esse plano de curso, que você cursou todos eles, onde vem dizendo carga horária, efetivando, dizendo de fato que você cursou toda aquela disciplina. Então aí você vai fazer o quê? Reconhecer a firma da assinatura dessa declaração e apostilar. Ela vai servir para todo o seu plano do curso, tá? O outro foi o histórico acadêmico. É necessário também, você pede o histórico acadêmico, reconhece a firma da assinatura e também faz o apostilamento de AIA. O outro também documento que eu precisei apresentar foi esse atestado, né? Esse atestado aqui comprova. Esse atestado aqui comprova que eu fiz o vestibular na faculdade para poder ingressar. Então aqui vem dizendo quando foi que eu fiz, qual foi a minha classificação e o meu curso e todos os meus dados, né? Aqui nesse atestado. Tá comprovando que eu entrei na faculdade por via de vestibular. Tem outro também que é um certificado, uma declaração de aulas práticas. A gente sabe que quem é da área da enfermagem, a gente tem aulas práticas, tem uma porcentagem do curso que deve ser feito em estágios, né? Curriculares. Então a gente precisa pegar esse certificado, onde vem falando, descrevendo toda a disciplina que você fez, atividades práticas, o horário, na verdade o horário não, o local que você fez, a carga horária total que era exigida e a carga horária total que você cumpriu. Também tudo em apostilamento de AIA, tá? Outro certificado que eles também pedem é com relação à média global. Aqui em Portugal é diferente as notas. No Brasil a gente tem de 0 a 10, que é a média. Aqui não, aqui é a média global. Então essa média global varia. Então aqui eles pedem para vocês converterem, na verdade, vir na faculdade de vocês, solicitar um certificado com a sua nota global, que eles vão pegar a sua nota normal que você teve na faculdade e vão converter, né, para a média global. Então tudo isso tem que estar no apostilamento de AIA. No meu caso, eu fiz pós-graduação, fiz 2 pós-graduação. Então também tive que pegar o certificado da pós-graduação, pegar o histórico das minhas disciplinas que eu cursei, reconhecer firma e também apostilar, que no caso são os meus 2 certificados, tá? Então assim, todos esses documentos eles precisam sempre estar apostilados, porque se não tiver apostilado, a faculdade não aceita. No meu caso, eu também tenho experiência profissional, então assim, você tem que ir na instituição onde você trabalhou, no caso quem tem experiência profissional, e pedir como se fosse uma carta de aceite, uma carta de recomendação, perdão. E nessa carta de recomendação tem que dizer o setor onde você estava, as atribuições que você fez, quanto tempo você ficou nesse setor e ter o carimbo e assinatura da instituição que você trabalhou. E depois você vai reconhecer a firma da assinatura dessas pessoas, faz o apostilamento de AIA também, porque isso vai ser um documento que comprova a sua experiência profissional, tá? Quando você opta por fazer a acreditação de disciplina, aqui você está dizendo que você já teve uma licenciatura no Brasil. Então, você não vai precisar cursar aquele período todo de anos. No Brasil, são 5 anos de estudo. Aqui em Portugal, são 4, né? Então, quando você opta por fazer a acreditação, você se matricula como aluno internacional, como se fosse começar a faculdade do zero, porém, tem uma opção de você selecionar que você quer fazer acreditação. Então, nessa opção, você está dizendo que você tem uma licenciatura no Brasil e deseja trazer toda a sua vida acadêmica para poder ingressar nesse processo. E nisso aí, você vai passar pelo processo de investigação, né, de análise da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, para tentar bater o máximo possível da carga horária que você vai precisar fazer aqui, tá? Então, assim, quando sai o resultado, aí você vai saber quanto tempo vai precisar para você poder terminar a sua graduação aqui.
E assim, você pode terminar em 1 ano, em 2 anos, em 6 meses, em 4 meses, vai depender do júri, né, da decisão do júri. Então foram esses documentos. Além desses documentos, a faculdade também me pediu que eu fizesse um portfólio, né, falando sobre a minha vida, minha carreira, né, minha experiência profissional. Então eu peguei um modelo naquele aplicativo Canva, se não me engano. Eu vou até colocar o nome aqui na descrição e vocês podem entrar. Peguei o modelo e fiz como portfólio. Tá vendo? Fiz a capa direitinho, minha apresentação e aqui falando sobre minhas experiências profissionais. Dizendo o local, o hospital, né, as atribuições, quanto tempo eu fiquei naquela unidade, tudo isso descrito aqui, tá? Esse portfólio, ele passa a fazer parte não mais dos documentos exigidos pela faculdade para fazer a matrícula. Esse portfólio, ele já faz parte da comprovação da experiência profissional. Lembra que anteriormente eu falei a vocês que tem que pegar um certificado na instituição onde vocês fizeram sua carreira profissional? Então, quando a gente opta por acreditar a experiência profissional, a instituição ela tem 3 tipos de meios de comprovar a sua experiência. A primeira é por entrevista, a segunda é por portfólio ou por uma apresentação na instituição. Como no meu caso, eu estava ainda no Brasil quando fez todo esse processo, eu fiz 2 etapas, que foi a entrevista com a reitora, né, da instituição, a coordenadora do curso de enfermagem, e encaminhei o meu portfólio falando sobre a minha experiência profissional, tá? Então, assim, eu ainda estou no processo de acreditação, ainda não foi finalizado, mas eu já encaminhei todos os documentos e agora só estou aguardando o parecer do júri me dizer quanto tempo eu vou precisar estudar aqui em Portugal e quais são as disciplinas que eu vou precisar fazer, tá? Então, basicamente, são esses documentos. Outros 2 documentos que não precisam estar apostilado é uma declaração de honra, tá? Que declara que você não é brasileiro, que você não é português. Ele declara, diz que você não é beneficiário, né, de nenhum grupo familiar português, você não possui nacionalidade portuguesa, você não possui benefícios portugueses, porque para você se inscrever como aluno internacional, você tem que ser realmente um aluno internacional, por isso que passa por todo esse processo. Esse declaração de honra você pode encontrar no site da própria faculdade, né? Então você coloca lá, por exemplo, você vai bota o nome da faculdade no Google, declaração de honra, tal faculdade, e vai aparecer. Você clica lá, imprime, né, e escreve direitinho, assina e encaminha para a faculdade. Outro documento muito importante é a declaração da DGES, tá? Que é a Direção Geral do Ensino Superior. É uma declaração que a DGES em Portugal emite informando que sua faculdade é válida, tá? Por quê? Vocês lembram que quando a gente vai escolher uma faculdade para poder cursar, a gente tem que procurar quantas estrelas ela é no MEC? Então, é basicamente isso. Quando a gente se muda para Portugal, para outro país, né? Minha experiência está sendo em Portugal, tá? Eu não sei como é que funciona no outro país. Eles pedem que a gente faça essa declaração. Você entra no site do DGES, lá tem a opção de você escolher para fazer a declaração. Você paga uma taxa, se eu não me engano, euros. Mas aí a gente fez, paguei o valor e com, acho que se não me engano, 2 dias, ou foi 3 dias, chegou a declaração no meu e-mail, né? Então aqui ele falou, a pedido de tal, né, o nome da pessoa, declaro que o curso de enfermagem confere do título bacharela de que é titular, ministrado pelo nome da faculdade e de nível superior na estrutura do sistema educativo do Brasil. Mas se informa que a universidade é uma instituição de ensino superior reconhecida pelas autoridades competentes do país. Ou seja, essa declaração ela confirma que a sua faculdade ela é registrada e, como fala, reconhecida pelo seu país como uma instituição de ensino superior. Então, você precisa também fazer esse documento. Então, basicamente é isso. São esses certificados, esses documentos que foram necessários para que eu pudesse começar o meu processo de acreditação aqui em Portugal, tá? Vale ressaltar também que outros certificados que você ache relevante para sua acreditação, como, por exemplo, participação de liga, intercâmbio que você tenha feito, ou algum curso de longa duração que você veja que é válido para poder fazer sua acreditação, eu recomendo que vocês apostilem porque vai valer a pena. No meu caso, eu participei de liga acadêmica, fiz alguns cursos externos, né, extracurricular, fiz estágios também extracurricular, porém eu não apostilei, então esse documento não foi válido para a minha acreditação, tá? Então fico a dica para vocês, se vocês fizeram o estágio extracurricular que foi na área da assistência, vale a pena sim vocês também reconhecer firma do contrato, né, onde fala todas as suas atribuições no estágio
e fazer o apostilamento de AIA, tá? Porque isso vai valer ponto, vai contar para sua acreditação. Então esse foi o meu processo, na verdade está sendo meu processo, eu estou contando com vocês a minha experiência, tá? Cada um tem um processo diferente, uma forma, né, de lidar diferente, um caminho diferente, mas eu estou mostrando para vocês a minha experiência, como é que está sendo o meu processo. Eu espero que ajude vocês, e se vocês puderem também, deixa aqui embaixo, nos comentários, temas e assuntos que vocês querem que eu possa estar tratando aqui para vocês, tá? Então até o próximo vídeo.